A garçonete aceitou limpar depois do evento do milionário. E o que aconteceu depois a deixou sem palavra. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Carolina ajeitou a gravata borboleta do uniforme e respirou fundo, tentando ignorar a dor nos pés depois de 6 horas servindo canapés e champanhe para executivos em trajes de gala. O evento acontecia no jardim de um dos hotéis mais exclusivos de São Paulo, com mesas dispostas elegantemente entre jabuticabeiras centenárias e iluminação estrategicamente posicionada para criar o que o organizador chamou de atmosfera onírica. Para ela, no entanto, a única coisa onírica seria finalmente chegar em casa, tirar os sapatos apertados e cair na cama. Mas isso teria que esperar. Carol, todo mundo já está liberado, mas o Sr. Dantas perguntou se alguém pode ficar para a limpeza final. A voz de Márcia, supervisora da equipe de garçons, interrompeu seus pensamentos. Ele pagará 3 horas extras, dobradas. O coração de Carolina acelerou. 3 horas extras significavam quase 1/4 do valor que precisava para completar o aluguel atrasado. O senhorio, seu Paulo, já tinha sido bastante claro na ligação da manhã. Ou você acerta o valor até segunda-feira, ou vamos ter que conversar sobre desocupar o imóvel. Eu fico, respondeu, sem hesitação. Márcia sorriu, aliviada. Sabia que podia contar com você. É basicamente recolher os copos e pratos restantes, organizar as mesas para a equipe de desmontagem que vem amanhã e dar uma geral no lixo. As chaves da despensa e dos portões laterais ficam com você. Só tranque tudo quando terminar e deixe com o segurança da entrada. Carolina assentiu, observando os demais funcionários, guardando seus pertences, ansiosos para começar o final de semana. Alguns lançavam olhares de simpatia em sua direção, outros de alívio por não serem eles a ficar. Em poucos minutos, estava sozinha entre as mesas vazias, garrafas pela metade e guardanapos amassados. Os vestígios de uma comemoração à qual não pertencia. Começou pelo mais óbvio, recolher o lixo. Armada com sacos pretos grandes, circulava entre as mesas recolhendo copos plásticos, guardanapos usados, garrafas vazias. Trabalho monótono, mas que permitia que sua mente vagasse. Pensou na irmã mais nova, Aninha, que ficara em Coronel Fabriciano cuidando da mãe doente. No último telefonema, a voz de Aninha estava carregada de preocupação. Mãe, piorou, Carol. O remédio novo é caro. Carolina havia prometido mandar um extra no próximo mês, mesmo sem saber de onde tiraria o dinheiro. Agora, com as horas extras, talvez conseguisse cumprir parte dessa promessa. A ideia trouxe um pequeno sorriso aos seus lábios enquanto amarrava mais um saco de lixo. Foi quando ouviu o som, um suspiro, ou talvez o arrastar de um sapato contra o cascalho. Virou-se rapidamente, procurando a fonte do ruído. Tem alguém aí? Chamou, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. Estava escuro agora, a iluminação decorativa criando mais sombras do que claridade. Silêncio. Apenas o vento movendo suavemente as folhas das árvores. Devo estar ouvindo coisas, murmurou para si mesma, voltando à tarefa. Tinha acabado de empilhar alguns pratos, quando novamente o som, desta vez mais claro. Passos. Olá? Chamou, agora mais alto. Segurança? Desculpe, não quis assustá-la. A voz masculina veio da área mais escura do jardim, seguida pela figura de um homem que lentamente entrou no círculo de luz projetado por uma das lanternas decorativas. Carolina reconheceu o terno azul marinho impecável. Era um dos convidados do evento. Alto, provavelmente na casa dos 30 anos, cabelos escuros cuidadosamente penteados para trás e uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Algo entre curiosidade e constrangimento? Achei que todos já tivessem ido embora, Carolina disse, tentando manter a voz profissional, apesar do susto. Desculpe por aparecer assim, respondeu ele, mantendo uma distância respeitosa. Precisava de um momento de tranquilidade depois de toda aquela interação social.
Havia algo estranhamente sincero na maneira como ele disse interação social, como se fosse um conceito estrangeiro, algo estudado, mas nunca inteiramente compreendido. Carolina sentiu-se relaxar um pouco, embora permanecesse alerta. Afinal, estava sozinha, à noite, com um estranho. O evento foi bastante movimentado mesmo, concordou ela, voltando a recolher alguns itens da mesa mais próxima, esperando que ele entendesse a deixa e fosse embora. Ele não foi. Em vez disso, aproximou-se um pouco, as mãos nos bolsos da calça em uma postura que tentava parecer casual. Não deveria haver uma equipe para isso? Perguntou, indicando com um gesto o trabalho que ela fazia. Carolina sentiu o rosto esquentar. Estou fazendo horas extras, respondeu, um pouco mais secamente do que pretendia. E sim, normalmente seria uma equipe, mas é sexta-feira à noite e todos têm outros planos. Ele completou assentindo. Menos você? A pergunta soou estranhamente pessoal, quase invasiva. Carolina ergueu o queixo ligeiramente. Prefiro o dinheiro extra, na verdade. Um silêncio desconfortável se instalou entre eles. O homem olhou ao redor como se procurasse algo para dizer ou fazer. Finalmente tirou as mãos dos bolsos. Posso ajudar? A oferta a pegou completamente desprevenida. Como? Ajudar? Repetiu ele, começando a tirar o paletó. Parece ser muito trabalho para uma pessoa só. Não é necessário, senhor. Gustavo, interrompeu ele, dobrando cuidadosamente o paletó sobre o encosto de uma cadeira. Meu nome é Gustavo. Oh, senhor Gustavo, então, insistiu ela mantendo a formalidade. Não precisa se preocupar, isso é meu trabalho, e tenho certeza que o senhor tem coisas melhores para fazer numa sexta à noite. Um sorriso breve tocou os lábios dele. Surpreendentemente, não tenho. Havia algo na maneira como ele disse aquilo, uma nota de solidão mal disfarçada, que fez Carolina hesitar. Antes que pudesse responder, Gustavo já havia arregaçado as mangas da camisa branca impecável e começado a empilhar alguns pratos de uma mesa próxima. O senhor não precisa fazer isso, tentou novamente. Eu sei, respondeu ele simplesmente, continuando a tarefa. Carolina o observou por um momento incerta sobre como proceder. Aquele homem claramente pertencia a outro mundo. Suas abotoaduras douradas provavelmente custavam mais que seu aluguel mensal. Por que estaria disposto a sujar as mãos recolhendo lixo de um evento? Se me permitir perguntar, começou ela cautelosamente, por que está fazendo isso? Gustavo parou por um momento, como se a pergunta o tivesse pego de surpresa. Parecia estar considerando cuidadosamente a resposta. Honestamente, não sei ao certo. Ele empilhou mais alguns pratos. Talvez porque prefira estar fazendo algo útil a ficar sentado sozinho em um quarto de hotel. Ou talvez, acrescentou com um leve dar de ombros, porque nunca fiz algo assim antes e fiquei curioso. Nunca recolheu lixo? Carolina não conseguiu esconder o tom de incredulidade. Nunca fiz limpeza depois de um evento, esclareceu ele. Sempre estive do outro lado, o convidado que vai embora sem pensar no que acontece depois. Havia uma honestidade tão desarmante naquela confissão que Carolina não soube como reagir. Decidiu que não havia mal em aceitar a ajuda, por mais inusitada que fosse. Bem, se quer mesmo ajudar, pode colocar os pratos aqui neste caixote, disse ela, indicando uma caixa plástica no chão. E cuidado com os cacos de vidro perto daquela mesa. Alguém derrubou uma taça. Gustavo assentiu, aparentemente satisfeito por ter recebido instruções claras. Trabalharam em silêncio por alguns minutos. Um silêncio surpreendentemente confortável, dadas as circunstâncias. Você faz isso há muito tempo? Perguntou ele eventualmente, enquanto depositava alguns talheres em outra caixa. Trabalho como garçonete há quase 2 anos, desde que vim para São Paulo, respondeu Carolina, percebendo que seria rude ignorar completamente as tentativas de conversa. Mas é temporário. Estou juntando dinheiro para um objetivo específico. Que objetivo, se me permite perguntar? Carolina hesitou. Normalmente, não compartilhava seus sonhos com estranhos, mas algo na maneira como ele perguntou, sem julgamento,
com genuíno interesse, a fez responder: quero abrir meu próprio negócio de comida. Algo pequeno para começar, talvez um food truck de comida mineira. Sou de Coronel Fabriciano, interior de Minas. Comida mineira, repetiu Gustavo, e algo em seus olhos se iluminou. Minha avó era mineira. Fazia o melhor angu com quiabo que já comi na vida. Carolina sorriu involuntariamente. Minha especialidade é frango com quiabo e angu, receita da minha mãe. Agora estou com fome, comentou ele, rindo suavemente. O som da risada dele a surpreendeu. Parecia genuíno, quase juvenil, contrastando com sua aparência formal. Por um breve momento, Carolina vislumbrou algo além do terno caro e da postura reservada. Apenas um homem, talvez não tão diferente dela quanto as aparências sugeriam. O momento foi interrompido pelo som estridente de um celular. Gustavo rapidamente tirou o aparelho do bolso, olhou para a tela e franziu levemente o senho. Preciso atender, disse, afastando-se alguns passos. Carolina continuou trabalhando, tentando não ouvir a conversa, mas alguns fragmentos inevitavelmente chegaram aos seus ouvidos. Sim, Marcos, estou ciente do prazo. Não quero adiar a reunião. Segunda-feira está confirmado. A voz dele assumira um tom completamente diferente, firme, autoritária, sem a hesitação que demonstrara antes. Carolina percebeu que estava testemunhando outra faceta daquele homem enigmático, provavelmente a que ele mostrava ao mundo profissional. Quando Gustavo voltou, algo tinha mudado. Sua postura estava mais rígida, o sorriso casual substituído por uma expressão mais contida. Infelizmente vou precisar ir, disse ele, recolocando o celular no bolso. Surgiu um imprevisto. Tudo bem, respondeu Carolina, percebendo que sentia uma pontada inexplicável de desapontamento. Obrigada pela ajuda. Gustavo recuperou o paletó da cadeira e o vestiu com um movimento fluido, readquirindo instantaneamente a aparência do executivo impecável que ela servira mais cedo. Foi interessante conhecê-la, disse ele, parecendo escolher cuidadosamente as palavras. Então, como se tivesse esquecido algo importante, acrescentou: não sei seu nome. Carolina, respondeu ela, mas todos me chamam de Carol. Carolina, repetiu ele, ignorando o apelido como se saboreasse cada sílaba. Obrigado por permitir que eu ajudasse. Foi uma experiência enriquecedora. Havia algo quase formal na maneira como ele se despediu, estendendo a mão para um aperto breve. Carolina sentiu a palma quente e firme contra a sua, áspera pelo trabalho recente. Boa noite, Carolina, disse ele, antes de se virar e caminhar em direção à saída do jardim, logo desaparecendo na penumbra. Boa noite, Gustavo, murmurou ela, mesmo sabendo que ele já não podia ouvi-la. Ficou parada por um momento, tentando processar o estranho encontro. Então, balançando a cabeça como se para afastar pensamentos inúteis, voltou ao trabalho. Havia ainda muito a fazer, e o relógio não parava. Enquanto recolhia os últimos copos, não pôde deixar de pensar que nunca mais veria aquele homem. Estranhos se cruzam brevemente em grandes cidades todos os dias, compartilham momentos fugidios e depois seguem seus caminhos separados. Era apenas mais um desses encontros aleatórios que são esquecidos com o tempo, ou pelo menos era o que ela pensava. Na manhã seguinte, Carolina acordou com o som persistente de seu celular. O número do hotel piscava na tela, fazendo seu coração acelerar. Problemas com o trabalho da noite anterior? Algo que ela esquecera de fazer? Alô? Atendeu, a voz ainda rouca de sono. Carolina, aqui é Márcia. Desculpe ligar tão cedo num sábado, mas surgiu um evento de última hora para hoje à noite. Um jantar privado, muito exclusivo, o cliente pediu especificamente por você. Por mim? Repetiu Carolina confusa. Como assim? Não sei os detalhes, mas parece que você causou boa impressão ontem. O cliente é Gustavo Mendes, o dono da GM Tech. Conhece? Carolina sentou-se na cama, subitamente desperta. GM Tech era uma das maiores empresas de tecnologia do país.
Havia sido fundada por Gustavo. O homem que ajudara a recolher lixo na noite anterior não era apenas um convidado qualquer. Era o anfitrião do evento, o milionário, o dono da empresa que estava sendo celebrada. Carol, você está aí? Sim, respondeu ela finalmente, a mente ainda processando a revelação. Estou aqui. Que horas preciso estar lá? Carolina observou seu reflexo no espelho do vestiário do hotel, mal reconhecendo a pessoa que a encarava de volta. Márcia havia insistido que, para um evento privado com apenas um cliente VIP, ela usasse o uniforme reservado aos garçons dos jantares exclusivos, camisa branca de algodão egípcio, colete preto ajustado e calças sociais em vez da tradicional saia. Respire fundo, murmurou para si mesma, ajustando o colarinho pela 5ª vez. Após a ligação da manhã, passara o dia inteiro alternando entre curiosidade e apreensão. Por que Gustavo Mendes, um dos empresários mais bem-sucedidos do país, pediria especificamente por ela? Teria feito algo errado na noite anterior? Ou talvez, e essa possibilidade a deixava particularmente desconfortável, havia segundas intenções por trás daquele convite? A porta do vestiário se abriu e Márcia entrou apressada. Você está ótima, disse, examinando Carolina com olhar crítico. Só um detalhe. Aproximou-se e ajustou levemente a gravata borboleta. Perfeito. Agora me escute. Esse cliente é extremamente importante para o hotel. A reserva foi feita diretamente pelo CEO da GM Tech para o Salão Jacarandá, o mais exclusivo que temos. Ele solicitou especificamente por você, então... O que exatamente ele solicitou, Márcia? Interrompeu Carolina, precisando entender a situação. Foi para servir o jantar, certo? Apenas isso? A supervisora franziu o senho. Claro que sim. O que mais seria? Carolina sentiu o rosto esquentar. Nada, desculpe. Estou nervosa. A expressão de Márcia suavizou. Olha, entendo sua preocupação. Nesse ramo ouvimos histórias, mas o Sr. Mendes tem uma reputação impecável. Nunca tivemos qualquer problema em eventos anteriores. Consultou o relógio. Está quase na hora. Ele reservou para as 8 e já são 7h40. Vamos? O Salão Jacarandá ficava no último andar do hotel, com paredes de vidro que ofereciam uma vista panorâmica da cidade. Conforme se aproximavam, Carolina percebeu que, diferente do que esperava, não havia uma equipe de segurança ou assessores aguardando. Apenas um maitre discreto que acenou ao vê-las. Boa noite, senhoritas. O Sr. Mendes já chegou e está aguardando, informou ele, abrindo a porta para que entrassem. Carolina respirou fundo mais uma vez e seguiu Márcia para dentro do salão. A decoração era minimalista e elegante. Uma única mesa redonda próxima à janela, arrumada para 2 pessoas, velas, flores discretas. O restante do amplo espaço permanecia vazio, realçando a vista impressionante da cidade que começava a se iluminar no crepúsculo. E lá estava ele, de costas para a entrada, observando São Paulo através do vidro. Diferente da noite anterior, vestia algo mais casual. Calça escura e camisa azul de mangas dobradas até os cotovelos. Sem paletó, sem gravata. Ao ouvir a porta, virou-se. Por um breve instante, Carolina captou algo em seu olhar. Uma vulnerabilidade, talvez. Antes que sua expressão se recompusesse em um sorriso educado. Boa noite, cumprimentou-o aproximando-se. Senhor Mendes, é um prazer recebê-lo novamente, disse Márcia com seu melhor tom profissional. Esta é Carolina, conforme solicitado. Já nos conhecemos, respondeu ele, e algo em sua voz fez Carolina erguer os olhos que mantinha fixos no chão. Obrigado, Márcia. A partir daqui, acredito que podemos ficar apenas com Carolina. A supervisora pareceu momentaneamente surpresa, mas logo assentiu. Claro, se precisarem de algo, é só chamar. Quando a porta se fechou atrás de Márcia, um silêncio constrangedor preencheu o salão. Carolina permaneceu parada, as mãos cruzadas à frente do corpo esperando instruções. Você deve estar se perguntando por que solicitei sua presença, disse Gustavo finalmente.
Confesso que sim, senhor. Podemos deixar o senhor de lado? Ontem era apenas Gustavo. Ontem eu não sabia quem você realmente era, respondeu ela, incapaz de esconder um leve tom de acusação. Gustavo pareceu genuinamente arrependido. Não pretendia enganá-la. Simplesmente, foi bom ser tratado como uma pessoa normal por algumas horas. Carolina ponderou aquelas palavras. Havia uma honestidade nelas que a desarmou parcialmente. Por que estou aqui? Perguntou diretamente. Gustavo indicou a mesa. Para jantar comigo. A resposta a pegou completamente desprevenida. Como? Gostaria de convidá-la para jantar comigo, repetiu ele, parecendo subitamente menos seguro. Mas entendo perfeitamente se preferir recusar. Carolina sentiu-se dividida entre confusão e desconfiança. Devo lembrá-lo que sou funcionária do hotel, não estou confundindo as coisas, interrompeu ele gentilmente. Este não é esse tipo de convite, é apenas um jantar, uma conversa. Por quê? A pergunta direta pareceu surpreendê-lo. Gustavo refletiu por um momento antes de responder. Porque ontem foi a primeira conversa genuína que tive em muito tempo. Fez uma pausa, como se pesasse cada palavra. E porque quando você falou sobre comida mineira, percebi que não tenho sentido o gosto de um angu com quiabo decente desde que minha avó faleceu. Havia algo tão inesperadamente vulnerável naquela confissão que Carolina sentiu sua resistência diminuir. Não sei se isso seria apropriado, disse, embora com menos convicção. Eu garanto que você será paga pelas horas, independentemente da sua decisão, assegurou Gustavo. E se preferir apenas servir o jantar formalmente, como estava planejado, respeitarei completamente. Carolina estudou-o por um momento. Contra todo bom senso, não detectava segundas intenções em seu pedido. Apenas uma espécie de solidão. Eu não estou vestida adequadamente para jantar em um lugar como este, argumentou, fazendo um gesto para indicar seu uniforme. Um sorriso breve tocou os lábios de Gustavo. Nem eu, se você reparar. Deixei o terno no carro deliberadamente. Então, com um tom mais sério, Carolina, não é uma obrigação, é um convite. Se em qualquer momento você se sentir desconfortável, pode simplesmente se levantar e sair. Algo na maneira como ele disse aquilo, oferecendo-lhe explicitamente o controle da situação, ajudou Carolina a tomar sua decisão. Tudo bem, concordou finalmente, mas apenas o jantar. O sorriso de Gustavo se ampliou, iluminando seu rosto de uma maneira que o fazia parecer mais jovem, menos formal. Ótimo, por favor, indicou a cadeira. Sentir-se do outro lado da mesa, como convidada em vez de garçonete, era uma experiência surreal. Carolina observou os talheres perfeitamente arrumados, sentindo-se subitamente insegura sobre qual usar primeiro. Sugiro começarmos de fora para dentro, comentou Gustavo, notando seu olhar hesitante. Mas, sinceramente, nunca entendi por que precisamos de tantos. O comentário, feito sem condescendência, ajudou a quebrar um pouco da tensão. Carolina sorriu timidamente. Na casa da minha mãe, em Minas, usamos um garfo, uma faca e uma colher para tudo. E às vezes, nem isso. Na casa da minha avó era igual, respondeu ele, e havia nostalgia em sua voz. Comíamos feijão tropeiro direto da panela às vezes. Antes que pudessem continuar, a porta se abriu para dar passagem a um garçom empurrando um carrinho de serviço. Com movimentos precisos, ele serviu a entrada, uma salada de folhas com nozes e queijo de cabra, e apresentou a garrafa de vinho branco para a aprovação de Gustavo. Quando estavam sozinhos novamente, Carolina notou que Gustavo a observava com curiosidade. O que foi? Perguntou, subitamente consciente de si mesma. Desculpe, não quis ser indiscreto, respondeu ele, servindo-se de salada. Só estava pensando que você parece diferente hoje. É o uniforme, justificou ela. Não é o que normalmente uso. Não é isso, disse ele, balançando levemente a cabeça. É mais uma energia diferente. Carolina pegou seu garfo, consciente do olhar dele. Ontem eu estava trabalhando no chão, literalmente, recolhendo lixo.
Hoje estou jantando no salão mais exclusivo de um hotel 5 estrelas. É natural que eu pareça diferente. Gustavo assentiu, aceitando a explicação. Fale-me sobre Coronel Fabriciano, pediu, mudando o assunto. Como é lá? A pergunta abriu espaço para uma conversa mais fluida. Carolina contou sobre sua cidade natal, as montanhas que a cercavam, o rio Piracicaba, as festas tradicionais. Gustavo escutava com atenção genuína, fazendo perguntas ocasionais que demonstravam real interesse. Quando o prato principal foi servido, um risoto de cogumelos silvestres, a conversa já fluía naturalmente. E o seu sonho do food truck? Perguntou Gustavo. Como está o plano para realizá-lo? Carolina hesitou, pega de surpresa pela lembrança de que havia compartilhado aquela informação. Ainda juntando o capital inicial, respondeu vagamente. Quanto ainda falta? A pergunta direta a fez enrubescer. Bastante, admitiu, mas chegarei lá eventualmente. Gustavo pareceu querer perguntar mais, mas algo em sua expressão o fez mudar de ideia. Em vez disso, compartilhou. Quando comecei a GM Tech, trabalhava em um cubículo emprestado na empresa do meu primo. Nosso primeiro servidor ficava embaixo da minha mesa e eu tinha que desligá-lo toda vez que usava o micro-ondas, senão a energia caía. A imagem era tão contrastante com o homem à sua frente que Carolina não pôde deixar de sorrir. Difícil imaginar. Tenho fotos para provar, respondeu ele, com um sorriso conspiratório. Embora meu departamento de marketing prefira que elas nunca venham a público. A sobremesa, uma tartelete de limão com merengue, chegou acompanhada de café. A conversa continuou, saltando naturalmente de um tópico a outro. Carolina surpreendeu-se ao descobrir que compartilhavam um gosto por filmes antigos em preto e branco e uma aversão a redes sociais. Não tenho Instagram nem TikTok, admitiu ela. Meus amigos acham que sou de outro século. Eu tenho, mas não administro pessoalmente, confessou Gustavo. A equipe de marketing cuida disso. Postam principalmente sobre tecnologia e inovação. Acredito que, na última foto, estou inaugurando uma nova sede em Curitiba. Esteve lá recentemente? Há 3 meses, respondeu com um leve dar de ombros. Como disse, não sou eu quem administra. Havia algo melancólico na maneira como ele falou sobre uma vida pública que parecia tão desconectada de sua realidade privada. Quando o jantar finalmente terminou, Carolina surpreendeu-se ao olhar para o relógio e descobrir que quase 3 horas haviam se passado. A conversa fluíra tão naturalmente que o tempo simplesmente escapara. Está ficando tarde, comentou ela, sentindo que deveria encerrar o encontro. Gustavo assentiu, parecendo igualmente surpreso com a hora. Tem razão. Prometi que seria apenas um jantar e já tomei muito do seu tempo. Levantaram-se simultaneamente, criando um momento brevemente desajeitado quando ambos tentaram afastar suas cadeiras. Obrigada pelo jantar, disse Carolina, não sabendo exatamente como se despedir. Foi inesperadamente agradável. O prazer foi meu, respondeu Gustavo. Então, como se tivesse tomado uma decisão repentina, acrescentou. Carolina, posso fazer uma pergunta pessoal? Ela hesitou subitamente cautelosa. Depende da pergunta. Justo, concedeu ele com um breve sorriso. Gostaria de saber se posso ligar para você. Não nesse contexto profissional, apenas para conversarmos novamente. A proposta a pegou desprevenida. Parte dela queria dizer sim imediatamente. Havia algo nele que a intrigava, uma autenticidade escondida sob a fachada de empresário bem-sucedido. Outra parte soava todos os alarmes de cautela. Gustavo, começou incerta. Você não precisa responder agora, interrompeu ele gentilmente. Aqui está meu cartão pessoal. Se decidir que gostaria de continuar nossa conversa algum dia, o número está aí. E se não quiser, entenderei perfeitamente. Carolina aceitou o pequeno cartão branco, notando que continha apenas um nome e um número de telefone. Sem cargos, sem logotipos corporativos. Obrigada pelo jantar, repetiu, guardando o cartão no bolso.
Foi uma noite interessante. Foi a melhor noite que tive em muito tempo, respondeu ele com uma sinceridade desarmante. Quando Carolina deixou o salão, minutos depois, sentia-se estranhamente leve, como se algo dentro dela tivesse se deslocado sutilmente, criando espaço para novas possibilidades que nunca havia considerado antes. Naquela noite, deitada em sua cama no pequeno apartamento no Tatuapé, ficou encarando o teto, o cartão branco na mesa de cabeceira, como um lembrete tangível de que a vida às vezes toma rumos inesperados. Seu celular tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Aninha, sua irmã. Carol, mãe piorou. O médico quer fazer novos exames, mas não temos como pagar. E assim, a realidade voltou a se impor, lembrando-a de que, não importa quão mágica uma noite pudesse parecer, ao amanhecer, ela ainda era Carolina da Silva, garçonete, lutando para sobreviver em uma cidade grande demais e indiferente demais para sonhadores. 3 dias depois do jantar no Salão Jacarandá, Carolina deslizou o cartão branco entre os dedos enquanto aguardava na sala de espera do Hospital Municipal. Havia lido e relido aquele simples pedaço de papel tantas vezes que o número de telefone já estava gravado em sua memória, embora ainda não tivesse criado coragem para ligar. A transferência de sua mãe para São Paulo fora mais complicada do que esperava. Após a ligação de Aninha, Carolina usara todas as suas economias, incluindo o dinheiro do aluguel que tanto precisava, para comprar passagens de ônibus para a mãe e a irmã. Dona Zélia chegara exausta da viagem, a pele amarelada denunciando que o problema no fígado havia piorado. Dona Carolina da Silva, a voz da assistente social, a trouxe de volta ao presente. Guardou rapidamente o cartão no bolso e levantou-se. Os exames da sua mãe estão prontos, informou a mulher de meia-idade, consultando uma prancheta. Dr. Renato gostaria de conversar com você sobre os resultados. O coração de Carolina acelerou enquanto seguia a assistente pelos corredores brancos até uma pequena sala de consultas. O médico, um homem de cabelos grisalhos e expressão gentil, indicou uma cadeira à sua frente. Os resultados não são bons, disse ele, sem rodeios, após os cumprimentos iniciais. Sua mãe tem cirrose hepática em estágio avançado, precisará de um transplante e quanto antes melhor. Carolina sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Transplante? Repetiu, a voz quase um sussurro. Infelizmente, sim. Vamos colocá-la na fila do Sistema Único, mas não posso garantir quanto tempo levará. Enquanto isso, prescrevi medicamentos que ajudarão a estabilizá-la, mas são apenas paliativos. Quanto custam esses remédios? O médico mencionou um valor que fez Carolina empalidecer. Era mais do que seu salário mensal inteiro. Não existe um genérico mais barato? Perguntou, odiando-se por ter que fazer aquela pergunta. Infelizmente não. Este tratamento é específico e relativamente novo. A assistente social pode verificar se vocês se qualificam para algum programa de assistência, mas esses processos costumam ser demorados. Carolina assentiu mecanicamente, recebendo a receita e as instruções, sua mente já calculando freneticamente como conseguiria o dinheiro. Turnos duplos? Talvez pudesse procurar um segundo emprego nos dias de folga. A ideia de pedir um empréstimo passou por sua cabeça, mas sem garantias, os juros seriam impossíveis. Ao sair do consultório, encontrou Aninha no corredor, o rosto jovem marcado pela preocupação. E então? Perguntou a irmã mais nova, apertando as mãos com ansiedade. Carolina hesitou, não querendo sobrecarregar a garota de 19 anos com a gravidade total da situação. Ela precisa de medicamentos especiais. Vamos cuidar disso. Como? Com que dinheiro, Carol? Eu vou dar um jeito, respondeu, com mais confiança do que sentia. Você só se preocupe em ficar com ela enquanto eu trabalho, ok? Naquela noite, após deixar mãe e irmã acomodadas em seu pequeno apartamento, Carolina pegou um turno extra no hotel. Enquanto servia drinks em uma festa corporativa, sua mente continuava voltando ao cartão branco em seu bolso. O orgulho a impedira de ligar até então, mas as circunstâncias haviam mudado drasticamente em apenas 3 dias.
Está tudo bem, Carol? Perguntou Márcia, notando sua distração quando ela quase derrubou uma bandeja de taças. Só cansada, respondeu automaticamente. Parece mais que isso. Problemas? Carolina hesitou. Márcia não era apenas sua supervisora, mas a pessoa mais próxima de uma amiga que tinha em São Paulo. Minha mãe está doente. Precisa de tratamento caro. Márcia apertou seu braço em um gesto de solidariedade. Sinto muito. Se precisar de folgas extras ou adiantamento de salário, posso conversar com a gerência. Obrigada, mas nem folgas posso me dar ao luxo agora. Preciso de mais turnos, na verdade. Temos um evento grande na quinta-feira. Posso te colocar nele se quiser. Por favor. O evento terminava tarde, então Carolina precisava ficar atenta aos últimos ônibus se não quisesse gastar com táxi. Verificou o relógio. Ainda tinha 20 minutos antes de precisar sair. Foi quando seu celular vibrou com uma mensagem de Aninha. Mãe, está com febre alta. O que faço? A preocupação imediata foi seguida por pânico. Não podia sair agora, no meio do turno, mas também não podia ignorar a situação. Precisava de um táxi para Aninha levar a mãe ao pronto-socorro, mais uma despesa que não podia arcar. Foi então que o cartão branco pareceu queimar em seu bolso. Afastou-se para um canto mais tranquilo e, antes que o orgulho pudesse impedi-la, digitou a mensagem. Gustavo, aqui é Carolina, a garçonete do hotel. Desculpe incomodar, mas estou com uma emergência familiar e precisava muito conversar. Você ainda gostaria de me ligar? Arrependeu-se quase imediatamente após enviar. O texto soava desesperado, como se estivesse usando a oferta dele por motivos egoístas, o que em parte era verdade. Estava prestes a enviar outra mensagem, se desculpando, quando o telefone vibrou com a resposta. Carolina, claro. Posso ligar agora? Ou prefere outro horário? A rapidez da resposta a surpreendeu. Olhou em volta, confirmando que ninguém da gerência estava por perto, e respondeu, agora seria ótimo, se possível. Segundos depois, o telefone tocou. Alô? Atendeu, a voz baixa. Carolina, é Gustavo. Está tudo bem? Havia genuína preocupação em sua voz, o que só aumentou a culpa de Carolina por contatá-lo nessas circunstâncias. Na verdade, não, admitiu. Minha mãe está doente, com o fígado. Ela e minha irmã vieram de Minas, e agora mesmo recebi mensagem que ela está com febre alta, mas estou no meio do turno e... Parou, percebendo que estava despejando tudo de uma vez. Desculpe, não deveria estar incomodando você com isso. Não está incomodando, respondeu ele com firmeza. Onde elas estão agora? No meu apartamento no Tatuapé. Precisam ir ao hospital? Sim, mas minha irmã não conhece a cidade e eu não posso sair agora. E um táxi seria... Posso enviar meu motorista para buscá-las, ofereceu Gustavo sem hesitação. Ele pode levá-las ao hospital e esperar com elas até que você termine seu turno. A oferta era tão inesperada quanto generosa. Eu não poderia aceitar isso, respondeu automaticamente. Carolina! A voz dele assumiu um tom gentilmente insistente. Sua mãe precisa de atendimento médico. Deixe-me ajudar. Nenhum compromisso, nenhuma obrigação. Apenas uma pessoa ajudando outra. Havia algo tão sincero em suas palavras que as defesas de Carolina começaram a ceder. Eu pagaria depois, de alguma forma. Não precisa. Realmente. Fez uma breve pausa. Me dê o endereço e o contato da sua irmã. Farei com que o motorista chegue lá em 20 minutos, no máximo. Relutantemente, Carolina forneceu as informações. Parte dela ainda resistia a aceitar ajuda, especialmente de alguém que mal conhecia. Mas a preocupação com a mãe falava mais alto. Obrigada, disse finalmente. Não sei como agradecer. Não precisa agradecer. Me mande mensagem quando seu turno acabar, assim saberei para qual hospital te encontrar. Após desligar, Carolina ficou parada por um momento, sentindo uma mistura confusa de alívio e inquietação. Em menos de uma semana, aquele homem havia entrado em sua vida e agora, de alguma forma, estava envolvido em algo tão íntimo e delicado quanto a saúde de sua mãe. 40 minutos depois, recebeu mensagem de Aninha.
Estamos no Hospital Sírio-Libanês. Um homem chamado Carlos nos trouxe. Ele foi super gentil e disse que vai esperar. Carol, que hospital é esse? Parece particular. Carolina sentiu o estômago afundar. O Sírio-Libanês era um dos hospitais mais caros e exclusivos da cidade. Tentou ligar para Gustavo, mas a ligação foi para a caixa postal. Enviou uma mensagem urgente. Gustavo, acho que houve um mal-entendido. Não podemos pagar o Sírio-Libanês. Minha mãe tem SUS. A resposta veio quase imediatamente. Não se preocupe com isso. Já falei com o hospital. Sua mãe será atendida pela doutora Luciana Teixeira, uma das melhores hepatologistas do país. Ela já está esperando. Carolina teve que se apoiar na parede mais próxima, sentindo as pernas fracas. Isso estava indo longe demais, rápido demais. Não posso aceitar isso, é generoso demais. Não teríamos como retribuir. A resposta demorou um pouco mais desta vez. Carolina, entendo sua preocupação, mas peço que aceite esta ajuda sem pensar em retribuição. Quando minha avó ficou doente, alguém fez o mesmo por minha família. Às vezes, precisamos permitir que outros nos ajudem. Por favor. Havia algo na simplicidade daquele "por favor" que desarmou suas defesas. Lágrimas que nem sabia estar segurando começaram a cair. Obrigada, respondeu simplesmente. Quando seu turno finalmente terminou, Carolina pegou o metrô para o hospital. A mente um turbilhão de pensamentos. Por que Gustavo estava fazendo isso? O que esperava em troca? Era realmente possível que ele estivesse ajudando sem segundas intenções? Ao chegar ao hospital, ficou momentaneamente desorientada pelo ambiente luxuoso, tão diferente dos hospitais públicos a que estava acostumada. Na recepção, foi prontamente direcionada ao quarto onde sua mãe estava instalada. Encontrou Dona Zélia dormindo pacificamente em um quarto privativo que mais parecia de hotel, com Aninha sentada ao lado, folheando distraidamente uma revista. "Carol!" exclamou a irmã ao vê-la. "Que lugar é esse? A médica já fez vários exames, disse que vão fazer um tratamento novo e que não é para nos preocuparmos com nada. Como você conseguiu isso?" "É uma longa história", respondeu Carolina, aproximando-se da cama para observar a mãe. A cor já parecia melhor e a respiração estava regular. "Como ela está?" "Melhor. A febre baixou com os remédios que deram. A médica disse que vão mantê-la em observação por alguns dias." Carolina assentiu, sentindo um misto de alívio e apreensão. "Onde está o motorista que trouxe vocês?" "Foi embora há uns 20 minutos. Disse que seu amigo estaria chegando." Como se invocado por essas palavras, ouviu-se uma leve batida na porta. Carolina virou-se para encontrar Gustavo parado na entrada, vestindo jeans e um suéter simples, parecendo quase comum, não fosse pelo relógio discreto, mas visivelmente caro, em seu pulso. "Posso entrar?" perguntou ele, hesitante. Carolina assentiu, subitamente consciente de seu uniforme amassado após horas de trabalho e do cabelo despenteado. "Você deve ser Aninha", disse Gustavo, cumprimentando a irmã mais nova com um sorriso gentil. "Prazer em conhecê-la. Sou Gustavo, amigo da Carolina." Amigo. A palavra pairou no ar, nem verdadeira nem falsa, mas uma possibilidade entre eles. Os dias seguintes transcorreram em uma rotina estranhamente dividida para Carolina. Durante o dia, trabalhava normalmente no hotel, cumprindo seus turnos com a eficiência de sempre. Nas horas vagas, dividia-se entre o pequeno apartamento, onde Aninha estava instalada, e o hospital, onde Dona Zélia recebia um tratamento que Carolina jamais poderia pagar. E havia Gustavo, discreto, mas constantemente presente de alguma forma. Às vezes era apenas uma mensagem perguntando como estavam as coisas. Outras vezes aparecia pessoalmente no hospital, sempre chegando em horários em que Carolina também estaria lá, como se quisesse garantir que ela se sentisse parte de todas as decisões sobre o tratamento da mãe. Naquela tarde de quinta-feira, Carolina estava sentada na cafeteria do hospital quando Gustavo apareceu, vestindo trajes mais formais que o habitual, provavelmente vindo direto de alguma reunião.
Desculpe o atraso, disse ele, sentando-se à sua frente. O trânsito estava impossível. Eu não precisava ter vindo, respondeu ela, embora já esperasse por ele. Nas últimas 2 semanas, essa pequena dança entre eles havia se tornado quase um ritual. Ela insistindo que ele não precisava se incomodar, ele aparecendo mesmo assim. Como está a dona Zélia hoje? Melhor. A doutora Luciana disse que os novos medicamentos estão funcionando bem. Os índices melhoraram bastante. Um sorriso genuíno iluminou o rosto de Gustavo. Isso é ótimo. É, sim. Carolina hesitou, girando a xícara de café entre as mãos. Gustavo, precisamos conversar sobre como vou pagar por tudo isso. O tratamento, o quarto particular, deve estar custando uma fortuna. Ele fez um gesto suave de dispensa. Já conversamos sobre isso. Não quero que se preocupe com... Mas eu me preocupo, interrompeu ela, mantendo a voz baixa, mas firme. Entendo sua generosidade e serei eternamente grata. Mas não posso simplesmente aceitar tudo isso sem ao menos ter um plano para retribuir algum dia. Gustavo a estudou por um momento, parecendo avaliar sua determinação. Finalmente, assentiu. Tudo bem. O que você sugere? A pergunta a pegou desprevenida. Ela esperava mais resistência, ou talvez a típica resposta de não se preocupe com isso, que ele vinha dando. Eu não sei exatamente, admitiu, mas quero fazer algo. Talvez possa trabalhar para você de alguma forma? Na sua empresa ou... Você quer deixar o hotel? Perguntou ele, parecendo surpreso. Não é meu trabalho dos sonhos, respondeu com honestidade. Sempre foi temporário, até conseguir abrir meu próprio negócio. O food truck de comida mineira, lembrou ele, e o fato de que se recordava desse detalhe a surpreendeu. Sim, mas isso, obviamente, terá que esperar agora. Gustavo ficou em silêncio por alguns instantes, como se ponderasse algo. Então, inesperadamente, perguntou, você cozinharia para mim? Carolina piscou, confusa. Como? Tenho uma proposta, disse ele, inclinando-se ligeiramente para a frente. Minha assistente está organizando um jantar na minha casa no próximo fim de semana. Algo pequeno, apenas alguns parceiros de negócios importantes. O chefe que normalmente contrato cancelou de última hora. Alguma emergência familiar. Você poderia preparar aquele frango com quiabo e angu que mencionou? E talvez outros pratos mineiros? Carolina o encarou, tentando processar o que estava ouvindo. Você está me oferecendo um trabalho de chefe? Exatamente. Será bem remunerado, obviamente. E se der certo, posso recomendá-la para outros eventos. Conheço muitas pessoas que apreciariam uma boa comida mineira autêntica. A proposta era tão inesperada que Carolina não soube como reagir imediatamente. Por um lado, parecia uma saída perfeita, uma maneira de começar a retribuir a ajuda, fazendo algo que amava. Por outro, a ideia de cozinhar para um grupo de executivos em uma mansão a deixava apavorada. Eu nunca cozinhei profissionalmente, admitiu. Apenas para a família e amigos. A comida mais autêntica e deliciosa que já comi veio de cozinhas caseiras, não de restaurantes estrelados, respondeu ele com um sorriso. Mas entendo se não se sentir confortável. É apenas uma ideia. Não, Carolina respirou fundo. Eu aceito. Só precisarei de acesso a uma boa cozinha para preparar tudo. Minha casa tem uma cozinha profissional completa, raramente usada. Você pode trabalhar lá com todo o equipamento necessário. Algo no tom dele, a maneira casual com que mencionou ter uma cozinha profissional completa em casa, lembrou Carolina da distância social entre eles. Um fato que às vezes esquecia, dada a naturalidade com que conversavam. Quando seria? Sábado à noite. 6 convidados, além de mim. Posso enviar meu motorista para buscá-la pela manhã, assim terá tempo de preparar tudo. Carolina assentiu, sentindo um misto de nervosismo e excitação. Vou precisar fazer uma lista de ingredientes. Claro, mande para mim e providenciarei tudo.
Enquanto acertavam os detalhes práticos, Carolina não pôde deixar de notar como Gustavo parecia genuinamente animado com a ideia, quase como uma criança planejando uma surpresa. Havia algo desarmante nesse entusiasmo, algo que contrastava com a imagem pública do empresário sério e calculista que aparecia em revistas de negócios. "Acho que estamos acertados então", disse ela finalmente. "Perfeito. E... Carolina?" "Sim? Obrigado por aceitar. Significa muito para mim." Havia uma sinceridade em suas palavras que a tocou de uma maneira que não esperava. Percebeu que, de alguma forma, permitir que ela retribuísse era tão importante para ele quanto a ajuda havia sido para ela, como se entendesse profundamente sua necessidade de manter a dignidade. "Eu que agradeço a oportunidade", respondeu, surpreendendo-se com a própria sinceridade. Quando se despediram, Carolina percebeu que algo havia mudado sutilmente entre eles. O desequilíbrio que sentia, ela sempre recebendo, ele sempre dando, começava a se ajustar para algo mais recíproco, mais igual, apesar das diferenças evidentes em suas circunstâncias. Na manhã de sábado, Carolina acordou antes do despertador. Um misto de ansiedade e excitação agitando seu sono. Havia visitado a mãe no hospital no dia anterior, contando sobre o trabalho como chefe particular. "Vai mostrar para esses ricaços o que é comida de verdade", dissera Dona Zélia, com um brilho de orgulho nos olhos. Às 9 em ponto, o motorista de Gustavo, o mesmo Carlos que levara sua mãe ao hospital, tocou a campainha. Aninha, ainda de pijama, espiou curiosa enquanto Carolina terminava de arrumar uma pequena mala com alguns utensílios pessoais que gostava de usar ao cozinhar. "Tem certeza que não quer que eu vá junto?", perguntou a irmã mais nova. "Posso ajudar na cozinha." "Tenho certeza. Além disso, alguém precisa visitar mamãe hoje." "Você está nervosa?", observou Aninha com um sorriso compreensivo. "Um pouco", admitiu Carolina. "Nunca cozinhei para pessoas desse nível." "Bobagem. Comida boa é comida boa, não importa quem está comendo. E a sua é a melhor que existe." O comentário simples da irmã acalmou um pouco seus nervos. Com um último abraço, Carolina desceu para encontrar o motorista. A viagem até a casa de Gustavo foi mais longa do que esperava. Deixaram o centro movimentado, seguiram por uma avenida arborizada e, eventualmente, entraram em um condomínio fechado, com casas espaçadas entre jardins meticulosamente cuidados. Quando o carro finalmente parou, Carolina não pôde conter um suspiro de surpresa. A casa era, na verdade, uma mansão contemporânea de linhas limpas e grandes janelas, harmoniosamente integrada a um jardim exuberante. Parecia saída de uma revista de arquitetura, impressionante, mas de alguma forma menos ostentosa do que esperava. Havia uma elegância contida no design que, percebeu, combinava com a personalidade de Gustavo. "Senhorita Carolina", chamou Carlos, abrindo a porta do carro. O senhor Gustavo pediu que a acompanhasse diretamente à cozinha. Ela assentiu, seguindo o motorista por um caminho de pedras até a entrada lateral da casa. A porta se abriu antes que chegassem, revelando uma mulher de aproximadamente 50 anos, cabelos grisalhos presos em um coque elegante e postura impecável. "Bem-vinda", disse a mulher com um sorriso caloroso. "Sou Regina, governanta. O senhor Gustavo mencionou que você precisaria da cozinha hoje. Por favor, siga-me." Carolina acompanhou Regina por um corredor de piso de madeira escura até chegarem a uma cozinha, que fez seu coração acelerar. Era um espaço amplo e luminoso, com bancadas de mármore, armários elegantes e equipamentos profissionais que pareciam nunca ter sido usados. "Todos os ingredientes que solicitou estão aqui", explicou Regina, indicando várias sacolas organizadas sobre a ilha central. "Há um quarto de hóspedes preparado para você, caso queira descansar ou se refrescar em algum momento." O senhor Gustavo pediu desculpas por não estar presente para recebê-la. Teve uma videoconferência de emergência, mas deve se juntar a você em breve. "Obrigada", respondeu Carolina, ainda um pouco intimidada pelo ambiente.
Assim que Regina saiu, Carolina respirou fundo e começou a desempacotar os ingredientes. Tudo estava lá, exatamente como pedira, e mais alguns itens que não reconheceu imediatamente. Pensei que talvez precisasse de especiarias extras, disse uma voz familiar atrás dela. Virou-se para encontrar Gustavo parado à porta, vestindo jeans e uma camiseta simples. O visual mais casual que já o vira usar. Espero que a cozinha esteja adequada, continuou ele aproximando-se. Raramente a uso, para ser honesto. É perfeita, respondeu Carolina, sentindo-se estranhamente confortável, apesar do ambiente luxuoso. Havia algo na presença dele que tornava tudo menos intimidador. Não sabia que você tinha interesse em especiarias. Minha avó me ensinou o básico sobre temperos mineiros, explicou ele, abrindo um dos pacotes e inspirando o aroma. Isso me lembra a cozinha dela. Simples, mas sempre cheirando maravilhosamente bem. A imagem do poderoso empresário recordando a cozinha da avó com aquela nostalgia genuína fez algo derreter dentro de Carolina. Por um momento, esqueceu completamente as diferenças entre eles. Viu apenas um homem conectado às mesmas memórias afetivas que ela. Bem, disse ela, amarrando um avental que trouxera na mala. Se quiser ficar e me assistir trabalhar, vou precisar colocar você para ajudar. O sorriso que iluminou o rosto dele foi surpreendentemente jovial. Será uma honra ser seu assistente, chefe Carolina. E assim, em uma manhã ensolarada de sábado, na cozinha profissional de uma mansão em um dos condomínios mais exclusivos de São Paulo, um dos homens mais ricos do país cortava cebolas sob a supervisão atenta de uma garçonete do interior de Minas Gerais. Algo estava começando ali, algo que transcendia rótulos e expectativas. Algo genuíno e inesperado, que nenhum dos dois havia planejado ou buscado, mas que agora, de alguma forma, parecia perfeitamente natural. Isso é simplesmente extraordinário, comentou um dos convidados, um homem de meia idade com sotaque europeu, enquanto saboreava o último pedaço de seu tutu de feijão com costelinha. Gustavo, onde você descobriu esse tesouro culinário? Carolina, observando discretamente da entrada da sala de jantar, sentiu as bochechas esquentarem. Havia permanecido na cozinha durante a maior parte do jantar, supervisionando cada detalhe do serviço com a ajuda de Regina. Mas Gustavo insistira que ela saísse para receber os elogios pessoalmente após o prato principal. Carolina é de Minas Gerais, respondeu Gustavo, com um orgulho em sua voz que a surpreendeu. Estas são receitas de família, preparadas exatamente como se faz no interior. 6 pares de olhos voltaram-se para ela com interesse renovado. O jantar de negócios que Gustavo descrevera como algo pequeno reunia representantes de empresas de tecnologia da Europa e Ásia, potenciais parceiros para um novo projeto da GM Tech. Está absolutamente delicioso, comentou uma mulher japonesa de cabelos curtos e tailleur impecável. Muito diferente da comida brasileira que experimentei em restaurantes. Porque não é comida de restaurante, respondeu Carolina, encontrando coragem para falar. É comida de casa, de família. Exatamente, concordou Gustavo, levantando seu copo em um brinde sutil. E é por isso que está tão especial. A autenticidade não pode ser fabricada. Algo na maneira como ele disse aquilo, olhando diretamente para ela, fez Carolina sentir que falava não apenas sobre a comida, mas sobre ela mesma, sobre eles, talvez. Vou preparar a sobremesa, anunciou ela, sentindo necessidade de recuar para o terreno familiar da cozinha. Deixe-me ajudá-la, ofereceu Gustavo, levantando-se para a surpresa visível de seus convidados. Na cozinha, Carolina movimentava-se com a confiança adquirida ao longo do dia. O que começara como nervosismo transformara-se em uma sensação quase de euforia, à medida que cada prato era recebido com expressões de deleite genuíno. Você conquistou todos eles, comentou Gustavo, pegando pratos para a sobremesa. Um doce de leite com queijo fresco que sua avó costumava fazer.
Felipe não para de perguntar se você aceitaria ir a Paris cozinhar para o conselho diretor dele. Carolina riu, balançando a cabeça. Eles estão sendo gentis. Estão sendo sinceros, corrigiu Gustavo, parando ao lado dela. Assim como eu quando digo que esta foi a melhor refeição que tive em anos. Havia uma intensidade em seu olhar que fez Carolina desviar os olhos, subitamente consciente da proximidade entre eles na cozinha espaçosa. Obrigada, respondeu simplesmente, concentrando-se em dispor o doce nos pratos com precisão. Foi divertido, na verdade. Cozinhar em uma cozinha assim é um sonho. Gustavo a observou trabalhar por alguns instantes antes de comentar. Você parece diferente aqui, mas em seu elemento. Como assim? Há uma confiança em você quando está cozinhando, uma alegria. É como se finalmente pudesse ver quem você realmente é. A observação, feita sem pretensão, tocou algo profundo em Carolina. Era verdade. Na cozinha, todas as inseguranças e barreiras que normalmente erguia pareciam desaparecer. Ali, entre panelas e temperos, sabia exatamente quem era e do que era capaz. Sempre me senti assim cozinhando, admitiu. Desde criança, ajudando minha mãe e minha avó. É como se o mundo fizesse sentido quando estou preparando uma receita. Gustavo assentiu, como se compreendesse perfeitamente. É assim que me sinto quando estou programando. Foi como comecei, sabe? Não como empresário, mas como programador. Passava noites inteiras escrevendo código, esquecendo de comer ou dormir porque estava tão imerso naquilo. A imagem de um jovem Gustavo, absorto em linhas de código, contrastava de forma interessante com o empresário polido que o mundo conhecia. Ainda programa? Perguntou ela, genuinamente curiosa. Raramente tenho tempo agora, respondeu com um toque de melancolia. Mas às vezes, quando não consigo dormir, ainda abro o laptop e trabalho em pequenos projetos pessoais, apenas para lembrar como comecei. Havia uma vulnerabilidade naquela confissão que fez Carolina perceber que não era a única lutando para se manter conectada a partes essenciais de si mesma enquanto navegava as complexidades da vida adulta. Deveríamos levar a sobremesa, disse ela finalmente, quebrando o momento de intimidade. Seus convidados estão esperando. Gustavo pareceu querer dizer algo mais, mas apenas assentiu, pegando alguns dos pratos cuidadosamente preparados. O restante da noite transcorreu em um turbilhão. A sobremesa foi recebida com o mesmo entusiasmo dos pratos anteriores, seguida por café e conversas de negócios que gradualmente se tornaram mais técnicas. Carolina retirou-se discretamente para a cozinha, organizando tudo enquanto os convidados se transferiam para a sala de estar. Quase 2 horas depois, quando o último convidado se despediu, Gustavo retornou à cozinha para encontrá-la limpando as últimas panelas. Não precisava fazer isso, disse ele, parecendo cansado, mas satisfeito. Regina poderia limpar tudo amanhã. Prefiro deixar tudo organizado, respondeu ela, enxugando as mãos em um pano de prato. É parte do processo para mim. Gustavo sorriu. Aquele sorriso genuíno que parecia reservado apenas para momentos como esse, quando estavam sozinhos. Posso te mostrar algo? Agora que terminou? Intrigada, Carolina assentiu, seguindo-o para fora da cozinha. Atravessaram um corredor até chegarem a uma porta de vidro que dava para os fundos da propriedade. Ao abri-la, Gustavo revelou um jardim iluminado por pequenas luzes estrategicamente posicionadas entre a vegetação. É lindo, comentou ela, respirando o ar fresco da noite. Venha, convidou ele, caminhando por um caminho de pedras que serpenteava entre canteiros floridos. Carolina o seguiu, sentindo uma estranha combinação de conforto e expectativa. Após alguns metros, o caminho se abria em um pequeno pátio com uma mesa de madeira rústica e bancos. No centro da mesa, uma garrafa de vinho e 2 taças. Você planejou isso? Observou ela entre surpresa e divertimento. Culpado, admitiu ele com um sorriso tímido.
Pensei que merecíamos um momento tranquilo após toda essa agitação e queria te agradecer adequadamente pelo jantar incrível. Não precisa me agradecer. Era o combinado. Não estou falando apenas da comida, Carolina, disse ele, indicando que se sentasse. Estou falando do que você fez por aqueles executivos hoje. Deu a eles algo raro, uma experiência autêntica, um vislumbre de cultura verdadeira. Isso vale mais do que qualquer contrato de negócios. Havia uma sinceridade tão evidente em suas palavras que Carolina sentiu algo aquecer dentro dela. Gustavo não falava como um homem tentando impressionar, mas como alguém genuinamente tocado pelo que ela oferecera. Posso? Perguntou ele, indicando a garrafa de vinho. Ela assentiu, observando-o servir 2 taças com movimentos precisos. Um brinde, propôs ele, erguendo sua taça. Há encontros inesperados e caminhos que nunca planejamos trilhar. E a comida que conecta pessoas, acrescentou ela, tocando sua taça na dele. Beberam em um silêncio confortável, o tipo de silêncio que só existe entre pessoas que não sentem necessidade de preenchê-lo com palavras. Ao redor deles, o jardim noturno parecia criar uma bolha de tranquilidade, isolando-os do mundo lá fora. Como está sua mãe? Perguntou Gustavo finalmente. Muito melhor. A doutora Luciana disse que os exames estão mostrando progresso significativo. Falou até sobre a possibilidade de alta na próxima semana, para continuar o tratamento em casa. Isso é ótimo. É sim. Carolina girou a taça entre os dedos, observando o líquido dourado à luz ambiente. Gustavo, preciso te perguntar algo. Claro. Por que está fazendo tudo isso? A pergunta saiu mais direta do que pretendia, mas não conseguiu contê-la. Ajudar minha mãe, me dar esta oportunidade hoje. Sei que disse que alguém fez o mesmo por sua família uma vez, mas ainda assim, parece muito. Gustavo considerou a pergunta por um momento, olhando para o céu onde algumas estrelas conseguiam brilhar, apesar da poluição luminosa da cidade. A resposta honesta? Começou ele, voltando a encará-la. No início, foi impulso. Vi alguém precisando de ajuda e pude oferecer essa ajuda. Simples assim. Mas depois, fez uma pausa, como se escolhesse cuidadosamente as palavras. Depois, foi porque queria conhecê-la melhor. Queria entender a mulher que, mesmo exausta, após horas de trabalho, encontrava energia para limpar um salão inteiro sozinha, sem reclamar. A honestidade desarmante o deixava vulnerável de uma maneira que Carolina não esperava. E o que descobriu? Perguntou ela, sua voz quase um sussurro. Descobri alguém raro, respondeu ele simplesmente. Alguém real em um mundo onde quase tudo parece fabricado. Alguém que me faz querer ser a melhor versão de mim mesmo, apenas por estar perto. As palavras pairaram entre eles, carregadas de um significado que nenhum dos dois estava completamente preparado para processar. Carolina sentiu o coração acelerar, ciente de que estavam à beira de algo importante, algo que mudaria tudo. Tenho medo, admitiu finalmente. De quê? De como nossas vidas são diferentes, de expectativas, de não ser suficiente neste mundo. Gustavo balançou a cabeça suavemente. Carolina, olha ao nosso redor. Este jardim, esta casa, são apenas coisas. Estruturas externas. O que importa, o que realmente importa está aqui. Ele tocou levemente o próprio peito. E nisso, somos muito mais parecidos do que diferentes. Havia uma verdade simples e profunda naquelas palavras que ressoou dentro dela. Por um momento, todas as barreiras, classe social, experiências de vida, circunstâncias, pareceram dissolver-se, deixando apenas 2 pessoas sentadas em um jardim, compartilhando um momento de conexão genuína. Não estou pedindo que você decida nada agora, continuou ele. Só quero que saiba que, para mim, você nunca foi apenas a garçonete que aceitou limpar depois do evento. Você sempre foi simplesmente Carolina, extraordinária por si mesma. A simplicidade daquela declaração, desprovida de grandiosidade ou dramatismo, tocou-a profundamente.
Não era uma promessa extravagante ou uma declaração de amor eterno. Era apenas a verdade, oferecida com uma vulnerabilidade que ela jamais esperaria de alguém em sua posição. Obrigada, disse ela finalmente, percebendo que estas eram as únicas palavras necessárias naquele momento. Gustavo sorriu, um sorriso que atingiu seus olhos e suavizou todas as linhas de seu rosto. Não, eu que agradeço. Sobe. As estrelas parcialmente visíveis de São Paulo, com o aroma de jasmim pairando no ar da noite, algo novo estava começando. Não uma história de conto de fadas entre uma garçonete e um milionário, mas algo mais raro e precioso. Uma conexão verdadeira entre duas pessoas que, contra todas as probabilidades, conseguiam enxergar a essência uma da outra, além das camadas externas que o mundo insistia em impor. 6 meses depois, o aroma de queijo derretido e temperos mineiros preenchia o ar da manhã ensolarada de domingo no Parque do Ibirapuera. Uma pequena multidão se formava em frente ao food truck, pintado em tons de azul e amarelo, com o nome Sabores de Minas, artisticamente desenhado na lateral. Na janela, Carolina sorria enquanto entregava mais um prato de tropeiro para um cliente regular. Dona Carol, esse feijão está cada dia melhor, elogiou o homem, um corredor que parava ali todos os domingos após sua volta no parque. Segredo da minha avó, respondeu ela com um sorriso, já virando-se para atender o próximo da fila. Dentro do compacto, mas eficiente espaço, Aninha trabalhava ao seu lado, habilmente montando porções de canjiquinha com costelinha, enquanto Dona Zélia, sentada em um banquinho alto, supervisionava tudo com olhos atentos e orgulhosos. Precisamos de mais angu, Carol, avisou Aninha, verificando as reservas. Já estou preparando, respondeu Carolina, movendo-se com a confiança de quem encontrou seu lugar no mundo. O pequeno negócio, inaugurado há apenas 2 meses, já conquistara uma clientela fiel. Nos finais de semana, frequentemente formavam-se filas, e durante a semana, os pedidos por aplicativo mantinham a cozinha ocupada. O caminho até ali não fora fácil nem linear. Após o jantar na casa de Gustavo, tudo mudara gradualmente. Primeiro vieram outros convites para cozinhar em eventos privados. Amigos de Gustavo que ficaram encantados com a autenticidade de sua comida mineira. Cada evento significava não apenas um cachê generoso, mas conexões valiosas e exposição para seu talento. A recuperação de Dona Zélia progredira de forma constante e, após 3 meses de tratamento intensivo, recebera alta para continuar a terapia em regime domiciliar. Com a saúde da mãe estabilizada, Carolina finalmente pudera focar em seu sonho. O food truck foi um investimento conjunto. Carolina entrara com as economias que conseguira juntar dos eventos particulares, e Gustavo propusera uma sociedade igualitária, insistindo que seria um investimento comercial sensato. Ela hesitara inicialmente, temendo misturar negócios com o relacionamento que florescia entre eles, mas a proposta fora estruturada de forma profissional, com contratos claros que protegiam os interesses de ambos. 2 canjiquinhas e um tropeiro para viagem, anunciou Aninha, colocando o pedido no balcão. Carolina sorriu, observando por um momento a irmã que, em poucos meses, transformara-se de uma jovem tímida do interior em uma competente assistente de cozinha, agora cursando gastronomia com uma bolsa integral que Gustavo discretamente ajudara a conseguir. Verificando o relógio, Carolina percebeu que estava quase na hora. Gustavo prometera passar por ali após retornar de uma rápida viagem de negócios a Curitiba. Não se viam há 3 dias, o período mais longo que ficaram separados nos últimos meses. Como se invocado por seus pensamentos, avistou-o caminhando pelo parque em sua direção. Diferente do executivo de terno que conhecera naquela noite limpando o salão, hoje ele vestia jeans, camiseta simples e óculos escuros, parecendo perfeitamente à vontade entre as famílias que aproveitavam o domingo no parque. Olha só quem chegou,
comentou Dona Zélia, que desenvolvera uma afeição genuína por Gustavo desde que ele começara a visitar regularmente o pequeno apartamento no Tatuapé, muitas vezes trazendo sobremesas ou simplesmente sentando-se à mesa da cozinha para longas conversas sobre a Minas Gerais de sua infância. Gustavo acenou ao se aproximar, esperando pacientemente na lateral do food truck, longe da fila de clientes. Carolina sinalizou que terminaria o atendimento em alguns minutos. Quando finalmente conseguiu uma pausa, saiu para encontrá-lo, sentindo aquele já familiar calor no peito que sua presença sempre provocava. "Como foi a viagem?" perguntou enquanto caminhavam alguns passos para longe do movimento. "Produtiva", respondeu ele. "Assinamos a parceria com a universidade para o centro de pesquisa, mas senti sua falta." A simplicidade da confissão ainda a tocava. Nos meses em que estavam juntos, descobrira que por trás da imagem pública do empresário reservado e calculista, existia um homem capaz de uma honestidade emocional surpreendente. "Também senti a sua", admitiu ela. "Mas o movimento aqui tem sido incrível. Ontem quebramos nosso recorde de vendas." O orgulho na voz dela fez Gustavo sorrir. "Não estou surpreso. Você construiu algo especial aqui, Carolina." "Nós construímos", corrigiu ela. Embora a participação dele na operação diária fosse limitada, suas contribuições em estratégia de negócios e marketing haviam sido inestimáveis. Gustavo fez um gesto vago de discordância. "O talento e a alma são seus. Eu apenas ajudei com a logística." Era uma das coisas que mais apreciava nele, a recusa em tomar crédito por seu sucesso, a compreensão de que este era o sonho dela, não dele. "Tenho uma surpresa", disse ele mudando de assunto, "mas precisamos ir a um lugar mais tranquilo." "Você consegue uma pausa?" Carolina olhou para o food truck, onde Aninha atendia eficientemente os clientes restantes e Dona Zélia monitorava uma nova leva de canjiquinha. "Acho que posso escapar por meia hora", respondeu. "Deixe-me avisar às 2. Minutos depois, caminhavam lado a lado por uma área mais tranquila do parque. Carolina ainda vestia o avental do trabalho, seu cabelo preso em uma rede. Não exatamente o visual que imaginaria para um momento especial com o homem que amava, mas uma das muitas coisas que aprendera com Gustavo era a valorizar a autenticidade acima das aparências. "Para onde estamos indo?" perguntou curiosa. "Logo ali", respondeu ele misteriosamente, guiando-a por um caminho entre árvores que levava a um pequeno lago. Pararam à beira d'água, onde patos nadavam tranquilamente sob a luz do sol, filtrada pelas folhas. Era um recanto surpreendentemente pacífico em meio à agitação da cidade. "Venho aqui às vezes quando preciso pensar", revelou Gustavo. "Descobri este lugar anos atrás, quando a GM Tech estava quase falindo. Sentava naquele banco e tentava encontrar soluções." Carolina assentiu, imaginando um Gustavo mais jovem, carregando o peso de uma empresa nascente, buscando um momento de paz naquele mesmo local. "E qual é a surpresa?" perguntou finalmente, notando que ele parecia incomumente nervoso. Gustavo respirou fundo, como se reunisse coragem. "Na verdade, são 2 surpresas." Tirou um envelope do bolso e entregou a ela. "A primeira é isto." Intrigada, Carolina abriu o envelope para encontrar um documento oficial, uma escritura. "O que é isso?" "É o espaço comercial na Avenida Paulista", explicou ele. "Aquele que você gostou quando passamos por lá mês passado. Está disponível para aluguel e achei que... Bem, o food truck está indo tão bem que talvez seja a hora de expandir para um restaurante fixo." Carolina olhou para o documento, depois para ele, momentaneamente sem palavras. Haviam conversado sobre abrir um restaurante eventualmente, mas sempre como um plano futuro, algo para considerar quando o food truck estivesse mais estabelecido. "Gustavo, isso é grande demais. Ainda não temos capital suficiente para... É apenas uma opção", interrompeu ele gentilmente. "O espaço estará reservado pelos próximos 6 meses. Se decidir que quer seguir em frente, ótimo. Se preferir esperar mais, também está bem. Não há pressão."
E a consideração no gesto, oferecer a oportunidade sem exigir uma decisão imediata, era típica dele. Ao longo de seu relacionamento, Gustavo sempre tivera o cuidado de apoiar sem sufocar, de oferecer recursos sem criar dependência. Obrigada, disse ela sinceramente, guardando o envelope. Vou pensar com calma. Sei que vai. Ele sorriu, aquele sorriso que parecia reservado só para ela. E agora, a segunda surpresa. Para a completa surpresa de Carolina, Gustavo ajoelhou-se à sua frente. O gesto era tão inesperado que ela quase deu um passo para trás. "O que está fazendo?" perguntou, embora a resposta fosse óbvia quando ele tirou uma pequena caixa de veludo do bolso. "Carolina da Silva", começou ele, sua voz firme apesar da vulnerabilidade em seus olhos. "Sei que não fazemos nada da maneira convencional. Conhecemo-nos enquanto você limpava o chão e eu fingia ser apenas mais um convidado. Nosso primeiro encontro foi um jantar onde você deveria ser a garçonete, não a convidada. E nos apaixonamos entre panelas de comida mineira e discussões sobre planos de negócios." Ela riu suavemente, lágrimas começando a se formar em seus olhos. "Não estou oferecendo um conto de fadas", continuou ele, "porque aprendi com você que a realidade, quando autêntica, é muito mais valiosa que qualquer fantasia. Estou oferecendo uma parceria, na vida, nos sonhos, nas dificuldades. Estou oferecendo acordar ao seu lado todas as manhãs e adormecer com você todas as noites. Estou oferecendo construir algo juntos, que seja nosso, apenas nosso, definido por nós, e não pelas expectativas dos outros." Abriu a caixa para revelar um anel simples, mas elegante, uma única pedra verde água montada em ouro branco. "Carolina, você me aceita como seu parceiro, seu cúmplice, seu amor para todos os dias que virão?" O mundo pareceu congelar naquele momento. Carolina olhou para o homem ajoelhado à sua frente. Não o bilionário da tecnologia, não o empresário bem-sucedido, mas simplesmente Gustavo, o homem que certa noite decidira ajudá-la a limpar um salão, o homem que chorou silenciosamente ao lado da cama de sua mãe, quando os médicos anunciaram que o tratamento estava funcionando, o homem que aprendera a fazer angu sob a supervisão rigorosa de Dona Zélia. "Sim", respondeu, sua voz firme apesar das lágrimas. "Sim, aceito." Quando Gustavo deslizou o anel em seu dedo, perfeitamente ajustado, como não poderia deixar de ser, e levantou-se para abraçá-la, Carolina pensou na incrível jornada que os trouxera até ali. Não fora um caminho direto nem fácil. Houvera dúvidas, ajustes, conversas difíceis sobre dinheiro, classe social, expectativas familiares. Mas cada obstáculo enfrentado juntos apenas fortalecera o fundamento sobre o qual construíam. Respeito mútuo, honestidade e a compreensão de que o amor verdadeiro não apaga as diferenças, mas cria um espaço onde elas podem coexistir e complementar-se. "Tenho que voltar para o food truck", sussurrou ela contra o peito dele. "Aninha vai surtar quando souber." Gustavo riu, aquela risada genuína que ela tanto amava. "Acho que sua mãe já sabe. Pedi a bênção dela na semana passada." "Você não fez isso", exclamou Carolina, afastando-se para olhá-lo com espanto. "Fiz. Ela me fez prometer que nunca tentaria te afastar da cozinha. Disse que é lá que sua alma está." "Ela tem razão", concordou Carolina, pensando no pequeno food truck que representava tanto mais que um negócio. Era a materialização de um sonho, a prova de sua jornada. De mãos dadas, começaram a caminhar de volta. No horizonte, os arranha-céus de São Paulo recortavam-se contra o céu azul, lembrando-os da cidade imensa e muitas vezes impiedosa, que contra todas as probabilidades tornara-se o cenário de seu improvável encontro. "Sabe", comentou Gustavo pensativamente, "se você não tivesse aceitado limpar aquele salão naquela noite, se você não tivesse decidido ficar para trás e ajudar uma estranha." Sorriram um para o outro, reconhecendo as pequenas escolhas que, somadas, criaram a possibilidade de algo extraordinário.
Acho que no fim, concluiu Carolina, olhando para o anel em seu dedo e depois para o homem ao seu lado, algumas pessoas simplesmente estão destinadas a se encontrar. Mesmo que seja limpando o chão após um evento, provocou ele com um brilho divertido nos olhos. Especialmente assim, respondeu ela rindo. É muito mais interessante que um baile de gala, não acha? E enquanto retornavam ao food truck, onde uma nova fila de clientes já se formava e onde Dona Zélia e Aninha aguardavam sem saber a novidade que traziam, Carolina sentiu uma certeza profunda. Sua história com Gustavo não era um conto de fadas. Era melhor, mais rica, mais verdadeira. Era uma história construída sobre escolhas reais, compromissos diários e o tipo de amor que não precisa de castelos ou carruagens, apenas de corações dispostos a ver além das aparências e abraçar a beleza imperfeita da vida como ela realmente é.